Tiago, capítulo 1, versículo 6, até o versículo 8 que nós vamos ler. Se você encontrou, dá glória a Deus aí. Aí, diz assim: mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Há uma clara advertência sobre o homem indeciso, sobre a indecisão. E essa é uma questão bíblica. Bem, nesse ano agora, ao final, houve um estudo para descobrir quais eram os termos mais buscados, procurados e importantes no Brasil. No ano passado, não sei se você sabe, palavra do ano de 2024, sabe qual era? Ansiedade. E a palavra do ano em 2025, termo mais buscado, sabe qual foi? Indecisão. Ela ficou à frente da inteligência artificial, tensão e justiça. Tem muito a ver com o momento e o cenário que a gente vive, politicamente, né, economicamente, tem muito a ver com isso. Mas a indecisão, você vai perceber nesse texto que ele não é um problema só social ou econômico, é do brasileiro. A indecisão é um problema espiritual também e que Deus condena radicalmente. A indecisão te deixa paralisado. Você não age nada, ela é silenciosa, mas trava a sua vida, faz com que você pare projetos, não progrida, não ande, não caminhe. E se tem uma coisa que realmente tira o nosso sono, é ter que tomar uma decisão importante. Fala a verdade, não é fácil. Dependendo do temperamento da pessoa, um colérico, sanguíneo, ele é mais impetuoso na hora de tomar as decisões. Mas, se você tem outro tipo de temperamento, é mais difícil. Mas seja você mesmo um colérico, um sanguíneo, né, uma pessoa com um ímpeto maior, mesmo assim, quando uma decisão é importante demais, é muito difícil tomá-la. Por que isso? Porque toda decisão gera uma consequência. Você vai ter que responder por aqueles atos. E na nossa mente, ingenuamente, às vezes a gente pensa assim: não, se eu tomar essa decisão aqui, tem esse desdobramento. Então eu vou procurar uma decisão que não tenha desdobramento nenhum. Todas elas têm desdobramentos. Todas elas têm consequências e todas elas vão ter ônus e bônus. A gente, na vida adulta, vai ter que tomar atitude e decisão o tempo inteiro, importante. Nós só não tomamos quando nós ainda somos crianças, né? Ou nós temos algum tipo de dificuldade. Você sabe que nos termos jurídicos, né, no Brasil, lá pelo Código Civil, nós temos pessoas classificadas como absolutamente incapazes e relativamente incapaz, ou seja, pessoas que não podem tomar decisões, que não podem responder plenamente pelos seus atos, que têm alguma dificuldade nessa área. Então, por exemplo, uma pessoa entre 16 e 18, ela já tem alguma autonomia, mas não tem plena autonomia. Quando você era criança, pequenininho, quando a gente é criança, a gente não decide a roupa que a gente usa, a comida que a gente come, onde nós moramos, a gente não decide isso. Nós precisamos de um adulto. E no mundo adulto e na vida adulta, a gente já não é mais refém dos outros, nós precisamos decidir. Quem não se lembra quando você casou, quando você saiu de casa e de repente, agora você tem que pagar os boletos, a responsabilidade é tua. Se der problema, você que responde. Então a gente começa a tomar um choque de ter que tomar decisões e não tem mais ninguém por trás. É a famosa fase da pessoa que era CLT, que trabalhava, sabia que no final do mês, né, na virada do mês até o quinto dia útil, ele ia receber o salário dele, faça chuva, faça sol. Mas de repente ele começa a empreender. E se ele é empreendedor, se ele trabalhar, der resultado, ele consegue a sua importância. Mas se o negócio dele não for bem, ele não paga as suas contas. Então é um momento difícil, é diferente. Muitas pessoas estão hoje aqui, sentadas nesse auditório,
estão precisando tomar atitudes e decisões difíceis. Tem gente que está pensando, peço demissão, não peço. Ou demito aquela pessoa, não demito. Poxa, tem família, mas você sabe que ela agiu errado e é muito difícil ter que tomar algumas decisões. Eu estanco esse relacionamento, eu continuo. Eu paro com essa amizade que ela tem sido nociva ou dou mais uma chance. Eu mudo de cidade ou permaneço na cidade onde eu estou. Irmão, são tantas coisas que a vida adulta nos oferece, nos oferta, são tantas bifurcações da vida que aparecem e a gente tem que decidir. E o que é muito difícil. Agora, deixa eu dizer algo. Deus espera que você tenha a capacidade plena de tomar boas decisões. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a forma de Cristo pensar, e é isso que nós devemos perseguir. Nós devemos perseguir não só a mente de Cristo, mas a vontade de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. Se eu descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, uma coisa eu sei, não importa o processo, vai terminar bem. Porque Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então só tem uma maneira de eu tomar uma decisão boa, de eu sair desse mar de indecisão que o texto está dizendo que eu não chego em lugar nenhum. É quando eu estou na maturidade espiritual, quando eu atinjo a maturidade. Maturidade espiritual não é você ter tempo de igreja. Maturidade espiritual não é idade, porque tem gente com idade avançada tomando decisão errada. Tem gente com tempo de empresa, com tempo de vida, que está fazendo burrada atrás de burrada. Você vai conhecer pessoas de cabelos brancos tomando decisões estúpidas, que talvez alguém mais novo não tomaria. Então, maturidade não tem a ver com tempo de vida, tempo de ministério, tempo de empresa. Tem a ver com o entendimento das coisas, de princípios. Pessoa experimentada. O texto do Tiago, capítulo 1, olha o versículo 8, versículo 7, diz assim: não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, a pessoa que está cocheando entre dois pensamentos, que está na dúvida, que não sabe o que fazer. O versículo 8 que nós lemos, Tiago diz assim: o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos, é instabilidade. Irmão, se tem uma coisa ruim, é conviver com gente indecisa. Um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. Um dia quer fazer uma coisa, outro dia quer fazer outra. Um dia toma um caminho, outro dia toma outro caminho. E isso para qualquer área. Isso vale para a área de trabalho, isso vale para você ter um superior, um chefe que é instável, você não sabe o que esse sujeito vai fazer. Então isso gera um temor em toda a equipe de trabalho. Um pai, a mãe que vive mudando de ideias e atitude, deixa o ambiente da casa difícil. É muito ruim estar acompanhado de pessoas indecisas. Isso faz mal, é nocivo, é ruim para todo mundo. E por que então, se é tão ruim, a gente sabe que é ruim, por que as pessoas são indecisas? Qual é a raiz disso tudo? E a raiz da indecisão tem uma palavra, chama-se medo. Por que as pessoas são indecisas? Porque elas têm medo. Medo do que vai acontecer. Alguns medos principais sobre a indecisão e sobre atitudes erradas. Primeiro, medo de errar. As pessoas têm medo de errar, tomar uma decisão, cometer erros e ter que colher isso. Se isso é uma verdade, então nós vamos entender o porquê que muita gente fica refém da decisão dos outros. Então é muito comum, todo pastor aqui sabe disso. Uma pessoa entra, no gabinete ou pede um conselho a alguém, ou uma pessoa mais velha que seja, conta uma situação e depois diz assim: e aí, o que é que eu devo fazer? E ela está transferindo o direito e o dever de decidir para outra pessoa. E acaba se tornando mais cômodo. Por quê? Porque na hora que der errado, bem, não fui eu que decidi, foi ela que me falou. A Bíblia fala sobre a importância de nós termos conselhos, mas um conselheiro não decide por você.
Um conselheiro serve para te dar informações e você criar um juízo e através dele você bate o martelo e diz sim ou não, vou ou não vou, ou caso eu compro uma bicicleta, ou prossigo ou retorno. É isso. Segunda coisa que faz as pessoas terem medo de tomar decisão e acaba acontecendo na vida delas. Elas ficam refém do acaso. Como ela não tem a capacidade de decidir, ela vai empurrar com a barriga, ela vai esperar para ver se alguma coisa acontece. Então ela fica esperando que a vida tome as suas decisões e ela não possa dizer, eu errei. Não, é mais fácil ela esperar. Mais fácil ela ver o que vai acontecer. Tem uma frase muito importante, famosa, né, de livros aí de um autor secular, que ele diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não tem direção não sabe para onde vai, qualquer opção é uma opção. Mas nós não somos desse tipo de gente. O povo de Deus é o povo decidido, que anda não por coisas aleatórias, mas se anda pela decisão de Deus, pelo conselho de Deus, pela vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? Se você é filho de Deus, você é guiado não pelo acaso, mas é pelo Espírito. É o Espírito que te leva. Porque no mundo que nós vivemos, o que as pessoas celebram? A vida carregando as pessoas. Inclusive, o poeta contemporâneo diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Como é que você identifica uma pessoa que é levada pela vida, pelas coisas? Eu sei que crente não faz isso. Mas você vai ver pessoas aí fora que elas estão depositando o futuro dela, né, em coisas ligadas à sorte. Por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que ela estava sempre, não, agora minha vida vai mudar. O que você fez? Você fez um curso? O que você fez? Você investiu em algo? Não. Eu tive um sonho com alguns números, eu vou jogar e a mega da cena da virada tá vindo aí. Eu falei, meu Deus do céu, tá esperando ganhar na loteria. Tem gente que tá assim, pelo fruto do acaso. Só que hoje, numa escala menor, né, você tem acesso aos jogos lá pelo celular, esses tigrinhos da vida. Esse é o tipo de gente que está esperando que a vida vá mudar, que ela vai ter uma mudança de vida através de coisas aleatórias. Não funciona desse jeito. É como se você estivesse num barco, esperando o vento soprar, e para onde o vento levasse, o teu barco estaria. Agora veja como a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz, Jesus diz assim, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que é o sal? O sal é aquele que tem contato, ele é invisível. Você põe na comida, você não vê o sal, mas ele em contato com os alimentos dá gosto, influencia. Então a Bíblia não diz apenas que a gente deve decidir, mas além disso a gente deve influenciar as pessoas através do contato. Agora, a outra comparação é mais interessante ainda. Ela diz que nós somos a luz do mundo. E o que é a luz? Qual é a diferença da luz para o sol? Para o sal? É que o sal você está em contato, você não vê. A luz, ao contrário, ela fica no local mais elevado para ter relevância, para poder expandir, e ela dá direção e dá norte. E ela transforma todo o ambiente. Jesus diz, vocês não só vão tomar boas decisões, mas a sua vida vai ser um guia para as outras pessoas, luz desse mundo, o norte para as pessoas que estão caídas, o norte para essa vida. O que Deus quer de nós é assim como está lá em Josué, capítulo de número 1. Havia uma paralisia da nação porque Moisés havia morrido, e quando eles estão com medo, ninguém toma atitude nenhuma. Qual é a primeira palavra de Deus para Moisés? Para Josué, que estava guiando uma nação, ele fala assim, levanta-te. Levanta-te, ergue-te. Então ele levanta. E qual é a questão? Ele está cansado? Não. Deus diz assim, prossiga. Leve esse povo, conduza. Não temas, não temas. Então havia um temor que estava paralisando ele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te espante, não te assombre. Então a ideia de Deus é que esse medo seja extirpado do seu coração. Porque Deus quer que você avance, passe por cima do Jordão
Entre na cidade prometida, viva as promessas que Deus tem para você, que enquanto você não tomar decisão, enquanto você não vencer esse medo, você não vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma palavra para alguém aqui, é não temas, pode caminhar, não temas, em Deus você vai fazer boa decisão, não temas, ande, caminhe, prossiga, porque Deus tem coisas para a sua vida, e o diabo não pode parar, só você mesmo pode parar, e eu digo, você vai avançar hoje em nome de Jesus. Tem alguém comigo nessa manhã? Por que a gente é indeciso? Porque nós temos medo. Medo de quê? Além de errar, nós temos medo. Um medo muito forte, comum, presente. E é verdadeiro. Medo de perder dinheiro. Muitas pessoas têm dificuldade de tomar decisões, ou tomam decisões até equivocadas, porque o balizador dela, a bússola dela, é quanto ela vai ganhar. Dinheiro. Importância material. Pastor, dinheiro não é importante? É super importante, lógico. Super importante. Por exemplo, você constitui uma empresa, um negócio, para quê? Para que ele dê lucro. É isso aí, é a ideia. Só que se a tua vida pessoal for pautada única e exclusivamente por dinheiro, você colocou uma bússola errada, vai tomar decisões equivocadas. Ou pode ficar indeciso e travado por causa disso. Porque Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz no Sermão do Monte, não podeis servir a dois senhores. Se você amar um, você vai aborrecer o outro. Jesus termina dizendo assim, você não pode servir a Deus e a mamon, que é a palavra aramaica para riquezas. Ou a riqueza é o Senhor da minha vida, ou Deus é o Senhor da minha vida. Nós podemos usufruir das riquezas, e glória a Deus por isso. Deus dá riqueza a quem quer também. Se riqueza ou dinheiro fosse pecado, Deus não dava a Salomão. O texto de Timóteo não diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se as nossas decisões são pautadas em grana apenas, a nossa vida está falida. Jesus diz em Lucas 12,15 que a vida de um homem não consiste nos muitos bens que ele possui. Muita gente está travada ou paralisada porque se tomar a atitude que ele entende que é correta, ele pode perder algum dinheiro. E ele sabe que talvez decisões vão destruir a sua família, o seu ministério, a sua vida, mas ele está focado apenas num ganho, numa vantagem financeira. Irmãos, um dos episódios mais terríveis da Bíblia é quando um homem que andava com Jesus, que foi escolhido a dedo, que fazia parte da comissão dos 12, o abandonou por causa de 30 moedas de prata. Seu nome é Judas. Não se enganem. As 30 moedas de prata ainda compram muita gente hoje. E as propostas estão aí. Os valores estão aí. As coisas estão aí para que as pessoas abandonem o princípio ou o propósito diante do Senhor. E eu não vou dizer o que é, o que não é, porque cada um vai fazer o seu juízo. Mas uma coisa eu aprendi. Nenhuma proposta pode ser maior do que o propósito que nós temos. Se a proposta fere o propósito, tenha cuidado com isso. Terceira coisa que faz uma pessoa ficar indecisa e dar problema para ela, o medo da opinião dos outros. Eu sei que aqui ninguém passa por isso. Mas tem gente que trava, porque pensa assim, e o que vão dizer? O que as pessoas vão falar? E se eu fizer isso? Na nossa reunião de Natal vai ficar todo mundo me olhando com a cara meio torta assim. Eu não vou te dizer aqui a fórmula do sucesso, mas eu vou te falar a fórmula do desastre. Sabe qual é a fórmula do desastre? Tentar agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo vai se destruir e nem percebe. A Bíblia tem um nome para esse princípio. Preste atenção, que ele é muito mais espiritual do que você imagina. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 29, versículo de número 25. Isso aqui é um princípio.
Provérbios 29, 25. O temor do homem traz um laço, mas o que puser a sua confiança no Senhor estará salvo. O temor do homem leva um laço. Então existe um nome para você temer a opinião dos outros ou as pessoas. Chama-se temor do homem. É quando você toma uma atitude que você sabe que é errada. É quando te paralisa e você sabe que essa paralisia é errada. É quando algo trava a sua vida e você sabe que é errada. E isso tem um motivo, o medo dos outros. Marcos capítulo 15, versículo 15, um homem chamado Pilatos. Pilatos, ele foi o responsável pelo julgamento de Cristo. E o texto é muito claro, quando o julgamento acontece, Pilatos era uma pessoa muito experimentada, já tinha passado por muitas situações, então era aquele tipo de pessoa que batia o olho, observava as questões e mais ou menos já sabia qual era o enredo. Quando apresentam Jesus e contam o que ele fez, e Pilatos tem aquele encontro, a Bíblia mesmo declara, esse homem não tem pecado nenhum. Pecado nenhum, não tem erro nenhum. Pilatos percebe isso. Mas o texto de Marcos 15 diz que ele, querendo conter a multidão, ou seja, com medo dos homens, para agradar as pessoas, ele entrega Jesus à crucificação. E ele tem uma paralisia, simbolicamente utilizada pelo termo quando ele diz: estou lavando as minhas mãos. Ou seja, eu passei meu direito de decidir para a multidão. E ele vai responder por isso. Porque quando lhe perguntam a Cristo sobre Pilatos, Jesus não alivia. Jesus diz assim: pecado maior tem aquele que me entregou, falando de Judas. Mas Jesus não isentou a Pilatos, ou seja, a sua missão, ela também vai ser motivo de você responder diante de Deus. Afinal, a própria Bíblia vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a opinião dos outros, o que os outros estão dizendo, não pode parar a sua vida. Você não pode tomar decisões pensando: poxa, mas aqueles meus amigos, o que eles vão pensar? O que fulano vai pensar? O que aquela irmãzinha vai pensar? A irmãzinha não paga a tua conta, não te leva para o céu, não muda a tua vida, mas quem tem que ter opinião sobre a tua vida, e não opinião, uma direção, é Deus. Deus. João capítulo 12, versículo 42 e 43. Esse texto é interessante. Quando Jesus ele aparece no meio das pessoas, João capítulo 12, versículo 42 e 43, se você quiser marca aí na sua Bíblia, diz assim: contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não confessavam a Jesus, eles não abraçavam a Cristo, eles não reconheciam Jesus mesmo sabendo que era verdade, por medo dos homens e por amar mais a glória dos homens. Tem muita gente que não se decide por Cristo, por quê? Porque tem medo da tradição da família, porque carrega um peso familiar, porque pensam o que os outros vão pensar sobre ele, e isso é um erro. Porque as nossas decisões são individuais e nós respondemos por nós e não pelo outro. Jardim do Éden, voltemos a Gênesis, quando o homem cai no pecado e Deus aparece para ele e diz: Adão, o que você fez? E ele diz: foi a mulher que você me deste. Ou seja, ele transferiu a sua decisão, a sua responsabilidade para o outro, e Deus não aliviou. As nossas responsabilidades são individuais, não importa o que tenham feito conosco, não importa o contexto que nós vivemos. Deus espera que você decida, Deus espera que você assuma a responsabilidade e colhe os frutos dela. Muita gente não tem aceitado a Cristo, não tem abraçado a fé, não tem abraçado a causa, não tenha se batizado, não tenha vivido o que Deus tem para a sua vida, pensando nas outras pessoas. Não faça isso, porque você pode estar numa rota de destruição e nem percebe, mas Deus está te alertando nessa manhã. Eu tenho planos para a tua vida, eu tenho planos de paz e não de mal, de bênção para você, para a sua casa, em nome de Jesus. Salmo 27, versículos número 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se Deus é minha luz, ou seja,
se Deus é a minha direção, se Deus é a minha salvação, seja Ele que me garante e me livra, o texto diz: a quem temerei? A quem temerei? Jesus diz assim: não temais aos homens, que pode matar o corpo, mas não fazem mais nada. Mas antes temei aquele que, além da morte do corpo, podem te lançar no inferno. Ou seja, o nosso temor não pode ser por conta dos homens, mas o nosso temor deve ser apenas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 29, quando eles estavam impedindo Pedro e os discípulos de pregarem a palavra de Deus e com a acusação ou com a intimidação que se eles pregassem eles seriam presos. A palavra de Deus diz assim, a declaração de Pedro é importantíssima, ela ecoa até hoje, ele diz assim: mas antes, importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Que a nossa obediência, a nossa confiança seja em Deus, que o nosso temor seja a Deus. E aquelas pessoas impactaram o mundo, no mundo de tantos desafios, eles não travaram, mas eles prosseguiram. No mundo de tanta dificuldade, o medo deles não era ser preso, não era masmorra, não era imperador, não era Nero, não era nada. Era desagradar a vontade de Deus. Que esse seja um princípio para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, e como é que a gente pode tomar uma decisão errada? Me fala, eu vou decidir, mas cuidado. Existe uma forma, eu só vou usar uma aqui, de tomar decisões equivocadas, ruins, perniciosas. E qual é? Não adianta nada você ser decidido, mas as suas decisões serem pautadas na emoção. A emoção, seu balizador principal. Por que isso é errado? Porque Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Nosso coração nos engana. Você já ouviu isso aqui várias vezes, e eu repito nessa manhã, é didático. Nunca tome decisões se você estiver envolvido em emoções fortes. A raiva estiver te consumindo, não tome decisões. Você estiver frustrado, não tome decisões. Ou você estiver muito eufórico, emotivo, alegre demais, não tome uma decisão nesse momento. As nossas decisões importantes devem ser quando nós estamos equilibrados, nem para cima, nem para baixo, movido de emoções, mas fruto de um equilíbrio. Porque se você é uma pessoa instável emocionalmente, você tem que tomar muito cuidado para você não fazer besteira, acabar relacionamento, desfazer de projetos, tomar atitude besta, comprar aquilo que não devia. Isso é um grande complicador. E sabe qual é a grande questão? Eu já atendi, para você ver como é que isso é uma questão assim que pode ser geral. Eu já atendi pastores, mais de um, já atendi pastores, estando na minha frente, falando sobre decisões. E eu já fiz uma pergunta, e de vez em quando eu faço uma pergunta, assim, falei: foi Deus que mandou você tomar essa decisão? Curiosa, estou falando de pastor, inteligente, de muito tempo de ministério. Não, uma vez o sujeito fez assim, fui conversar, fomos para um almoço, ele tinha que tomar uma decisão e tal, foi tomar uma decisão importante ministerialmente, e eu perguntei assim: foi Deus quem mandou? Aí ele falou: não, tem nada de Deus, foi meu próprio coração. Eu fiquei olhando para o sujeito, falei: gente, é pedir para dar errado. É pedir para dar errado. Ele simplesmente usou uma decisão da sua vida contra um princípio bíblico. Ou seja, o resultado final, a gente, assim, não precisa de bola de cristal, mas a Bíblia é um livro de princípio, vai ter problema. Quando nós estamos numa bifurcação da vida, quando a gente está na bifurcação da vida, parece assim, como é que é a maneira da gente decidir e escolher? Às vezes, Deus vai nos mostrar uma coisa completamente errada. Pastor, eu não sei o que fazer. Tem 2 caminhos a seguir. Tem 2 direções. Eu não sei qual é a certa, mas Deus já me mostrou aquilo que é errado. Se Deus já te mostrou o que é errado, automaticamente você sabe o que é o certo a se fazer. E o contrário também é verdade.
Se Deus já te mostrou aquilo que é o correto, que é o certo, por que tu quer experimentar o errado e pagar para ver? Deus tem duas maneiras básicas, simples, é a vida de nos mostrar as coisas. Se você está vendo que aquela porta, que aquele caminho, ele é envolvido de coisas duvidosas, de coisas ligadas à obscuridade, à mentira, tem problema aí. Por quê? Porque Deus é da luz, nós somos da luz, é o que diz a Bíblia. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Qual é a ideia da luz? É aquilo que é tudo às claras, não tem dúvida para ninguém, a gente sabe exatamente o que é e o que não é. Tudo que é obscuro, isso é um problema. Nunca pise em lugares obscuros, porque vão ser escorregadios. O que é que Deus está mostrando para a gente? Quando a gente vê um caminho esquisito, cuidado, não pisa nele não. E às vezes, conscientemente, a gente vai lá para pagar para ver. E olha, nesses anos, o que eu já vi de gente quebrar a cara e fazer besteira, porque pagou para ver, entrou em relacionamento, que todo mundo, olha, isso aqui é obscuro, olha, o jeito dessa pessoa, a maneira, o temperamento, cuidado, e a pessoa pagou para ver. Questões de trabalho, olha, isso aqui é obscuro, você não tem nenhuma direção, pagou para ver, quebrou tudo. Questões ministeriais, olha, isso aqui começou debaixo de uma rebelião, de um problema, você vai quebrar a cara, cuidado, isso aqui tá errado. E a pessoa pagou, e pagou sério para ver. Então existem maneiras. Lembre-se o seguinte, o diabo vai trabalhar nas suas emoções. Quando Jesus está no caminho do Gólgota, a Bíblia diz que as pessoas em volta dele cuspiam, batiam-lhe o rosto, faziam de tudo para ele abandonar. Trabalhavam naquele momento de fragilidade física para que ele pudesse abandonar. E as pessoas ao em volta estavam instigando ele para que ele desistisse. Tomasse uma decisão num momento emocional muito difícil. Até o ponto, quando Jesus é crucificado, você sabe que ele está no meio de dois criminosos, e um deles, usado pelo diabo, começa a dizer para Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Filho de Deus, desce. Ou seja, naquele momento crucificado, naquele momento sem água, naquele momento todo fruto, o seu corpo dilacerado, porque ele tinha passado por muito suplício, naquele momento tenso e difícil, havia uma pressão psicológica. O diabo, ele sabe usar o emocional contra a gente. O diabo sabe atacar o nosso emocional no momento de fragilidade. Ele sabe o que é isso. Ele sabe trabalhar nessa área. Não se engane que ele é muito mais inteligente, esperto e sagaz do que a gente. Ele está aí na existência desde a eternidade. Quando a Bíblia fala sobre a oração, o jejum, não sei se você lembra, tem um texto interessante que diz assim, para você não se abster das relações com a esposa, a não ser por um curto espaço de tempo, pelo propósito de orar, mas diz o texto assim, para que Satanás não vos tente pela abstinência. Preste atenção, ele percebe as relações entre marido e mulher, quando há uma baixa e não tem nada de pecado ali, quando tem um tempo maior, até fruto de oração, ele está frágil, agora eu vou tentar. Perceba como o mundo espiritual é muito bem organizado e estruturado para destruir a minha e a sua vida. E nós devemos estar muito atentos a isso, a não tomar essas decisões fruto de emoção, a qualquer tipo de coisa que venha para nos fazer cair. Pastor, então como é que eu devo decidir? Decida por princípios. O que norteia um homem ou uma mulher de Deus, o que vai matar grande parte dos seus problemas, é quando você toma uma decisão pautada por princípios. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso desafio é encher o nosso coração da palavra de Deus. O nosso desafio é entender princípios de Deus. O nosso desafio é compreender a vontade de Deus a cada tempo. Esse é um exercício da nossa vida. E se nós fizermos isso, deixa eu dizer algo para vocês. Se você continuar fazendo isso, se você fizer isso com toda a diligência, o que você fizer, aonde você estiver, o passo que você tomar, a bênção de Deus será contigo e haverá crescimento e prosperidade.
Não sou eu que estou dizendo, é o primeiro salmo da Bíblia. Bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Princípios. Princípios. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quem disse que a prosperidade não está na Bíblia? A teologia certa da prosperidade bíblica, e ela existe, ela é fundamentada em tomar decisões pautadas na palavra de Deus, em meditar em Deus e tomar as boas decisões. E o texto nos garante, tudo prosperará. Que assim seja na sua vida. Que assim seja nos seus negócios. Decisões que você tome que vão prosperar. Decisões que você tome que serão como essa árvore plantada junto à ribeira de água. Você vai ver frutificar no tempo certo. As suas folhas não caem, as suas decisões não vão se transformar em coisas se deteriorando com o tempo, se destruindo com o tempo. Ninguém vai poder te parar para a glória de Deus. Alguém recebe essa palavra e entende em nome de Jesus? Eu devo me decidir como? Eu devo tomar decisões como? Baseada num propósito. Se você é um crente salvo em Cristo Jesus, deixa eu dizer algo. Há um propósito de Deus para a tua vida. Gente, você não caiu aqui de paraquedas. Jesus não te salvou de forma aleatória. Você não serve a Deus fruto de uma ocasião qualquer, não. Jesus diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você está debaixo de um propósito de Deus. Hebreus 12 diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe um propósito na sua vida. Isso não é conversa de um homem, de pregador, de pastor, não é jargão de crente. Isso é uma verdade para você. Você está aqui porque o céu entende que você é importante. Deus te escolheu, te chamou, a graça de Deus veio sobre a sua vida. Seja uma pessoa com propósito. Mateus capítulo de número 15, um texto interessante. Jesus está numa certa ocasião e uma mulher vem até ele, uma mulher cirofenícia, ou a gente chama também de mulher cananeia. O que significa uma mulher cananeia ou cirofenícia? É que ela não fazia parte do núcleo dos judeus, ela é de outro território, de outra religião, de outra... Enfim, é uma estrangeira. E ela se aproxima de Jesus pedindo misericórdia a ele para que ele curasse a sua filha. A primeira resposta de Cristo, pasmem, é ignorá-la. E não faz nada. E ela começa a insistir. Uma resposta de Jesus é interessante. Ele diz assim, eu não vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo? Que ele não tem compaixão, que ele não... Ele termina curando a criança. Mas qual é a primeira sinalização que ele está dizendo? Eu tenho foco. Eu sei para quem eu vim. Eu sei qual é a minha missão e qual é o meu propósito. E a gente entende uma coisa. Saber o propósito da vida, em algum momento, é saber dizer não. Quem tem propósito tem que aprender a dizer não. Porque existem coisas que vão te afastar do seu propósito. Então, todo homem e mulher de Deus tem que aprender a dizer não. Não. Propostas que vão acabar com aquilo que Deus planejou para você, que vão tentar te desviar da rota. Pastor, mas a pessoa é muito boa que me falou. Pastor, mas a pessoa que me falou é uma mulher de Deus, um homem de Deus. A pergunta é, qual é o seu propósito? Não importa quem esteja te falando. Se aquilo é contra a vontade de Deus ou contra um propósito, cuidado. Mateus 16. Pedro é elogiado por Jesus. Pedro seria o líder da igreja após a morte de Cristo. E Jesus o nomeia como líder. Jesus pergunta aos discípulos que dizem os homens ser o filho do homem. E aí começa aquelas respostas que vocês sabem, todas elas erradas. Um dizem que é João Batista, outro dizem que é Elias, dizem que é um dos profetas. E aí Jesus diz assim para os discípulos, mas vocês estão, o que vocês acham? Pedro diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus responde para ele, disseste bem, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
Ou seja, você foi revelado por Deus. Resposta boa. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo desligares na terra será desligado no céu. Jesus elogiou Pedro, abençoou ele, deu a primazia da pregação, colocou ele de frente, foi elogiado, o Espírito de Deus encheu ele. Daqui a pouco a conversa continua. Ainda estou no capítulo 16 de Mateus. Daqui a pouco Jesus diz assim: olha, gente, eu tenho que ir lá para Jerusalém. Eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito. Quando ele começa a falar que ele vai para Jerusalém, e os discípulos sabem que se chegar lá, vai ter problema. Quando ele diz que sabe que vai padecer, que vai morrer, que vai sofrer, Pedro, com toda a boa intenção do mundo, ele parte para frente e fala: para aí, nada disso. Quase que ele diz assim: tem misericórdia de ti, Jesus, né? Vigia, Senhor. Que isso? Que papo é esse? Não, eu não vou deixar o Senhor. Presta atenção, muita boa intenção. Não, você não vai morrer de jeito nenhum, não, isso não vai acontecer. Ele quer interromper o propósito de Cristo, que ia morrer, e com toda boa intenção. Resposta de Jesus para ele, qual é? Para trás de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, mas apenas as dos homens. Um homem que acabou de ser elogiado, um homem que acabou de ser cheio do conhecimento de Deus, que Deus revelou para ele, na mesma conversa, Deus falou: opa, não toca aqui não. E esse é um exemplo para a gente que muitas pessoas podem ser até usadas por Deus para nos dar conselhos, nos ajudar, mas tudo aquilo que fere o nosso propósito, princípios, valores, deve ser duvidados. Acima de tudo está o princípio e o propósito. E esse é um texto para a gente pensar e repensar. Qual o propósito da sua vida? Deus te chamou para quê? O que Deus quer contigo? O que Deus te levantou para ser? Aonde? Como? De que jeito? Como eu devo tomar as minhas boas decisões? Segundo, as minhas decisões devem ser tomadas mediante ao temor do Senhor. Temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, se eu sei que uma coisa é errada, e eu tomo essa atitude, sabendo que aquilo é errado, sabendo que aquilo é contra um princípio de Deus, sabendo que aquilo é forjado num princípio que é contra a vontade de Deus, como me diga, irmão, que eu vou trilhar esse caminho? Primeira coisa que o texto está me dizendo, que não é nada sábio. Se não é sábio, é algo errado, é estúpido. Estou fazendo uma insanidade. Temor do Senhor. E a gente vê hoje muita gente sem temor de Deus. A falta do temor tem sido uma constante em muitos lugares. Coração de muita gente. Ah, eu vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Quando você toma uma atitude sem o temor do Senhor, você já sabe disso. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você já perdeu o livramento de Deus. Tomar decisões sem o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? O temor de Deus é o seguinte: isso aqui desagrada a Deus? Isso aqui é contra um princípio de Deus? O que está ali por trás? Opa, aqui não. Irmãos, eu tenho muito cuidado com isso. Pastor, tu é perfeito? Não. E a gente pode errar. Errar por não saber, errar por desconhecimento. Mas vou falar uma coisa minha. Vou dar um exemplo meu. Há pouco tempo atrás eu estava numa cidade do interior aqui, e aí fui ministrar numa igreja abençoada. O pastor da maior igreja dessa cidade me conhecia, sabia que eu estava lá, e começou a reclamar, mandou para um amigo em comum, dizendo: poxa, o Bravo está aqui na cidade, querendo dizer assim, pô, ele não vem na minha igreja, mas vem no outro, não sei o quê, bababá, e começou a reclamar. Pastor, por que você não foi nessa igreja, que era a maior igreja da cidade? Porque eu conhecia a história. Eu lembro como ela começou. Quando a gente não sabe, não sabe.
Mas eu lembro dessa igreja, o sujeito foi enviado para uma cidade para começar um trabalho, uma igreja. A igreja cresceu e ele pensou, por que não fazer a minha igreja? Ideia dele, ele aluga um galpão, subtrai tudo, leva 95% do povo, divide a igreja, faz uma arruaça e está lá, cheio de gente. Eu soube da história. Quando eu estava na cidade, aí ele manda a mensagem, falando, mano, tu não vai lá não, poxa, vai ficar chateado contigo. Eu falei, pode ficar o quanto for. Mas eu, conhecendo a história, eu nunca vou botar o pé ali. Porque eu sei o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Não foi só ele. Eles que foram julgados e destruídos, mas todo mundo que o acompanhou. Eu não ponho porque eu estou dando legalidade. Estou falando uma coisa recente minha. Agora, aconteceu esses dias aí. Isso acontece direto. Eu presto muita atenção aonde eu coloco os meus pés, o que eu faço. Por quê? Temor do Senhor. Temor do Senhor. Toda vez que eu boto o pé em alguma coisa, ou coloco a mão, vem participar desse projeto, eu sei que tem alguma coisa errada nesse projeto, e não entro não dou legalidade para isso. Por quê? Porque tu é melhor do que os outros? Não, porque eu tenho medo. De verdade, eu tenho medo da consequência em Deus, no mundo espiritual. O mundo espiritual não fica devendo nada a ninguém. O mundo espiritual você pensa que não vai acontecer, mas ele trabalha com o tempo. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Podia contar muitas experiências aqui, mas tome a decisão baseada no temor do Senhor. E o mais importante é a gente encerrar. O que são princípios? É a palavra de Deus. Haja mediante a palavra de Deus. Por que a gente tem tanto culto? Por que a gente fala tanto para a gente ler a Bíblia, meditar nela, ouvir o que deve? Porque as respostas estão aqui. Às vezes uma pessoa vem falar comigo, pastor, eu tenho uma questão, você pode orar e me dar um conselho? Eu falei, posso. E aí o que a pessoa fala? A situação é essa. O que o senhor acha? Bem, eu posso achar qualquer coisa. A nossa questão e minha tarefa, meu trabalho, são dois. Uma, se Deus me der uma revelação ali sobre algo específico. É pedir um conselho. E através da sabedoria de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que um dos dons do Espírito é a palavra de sabedoria. Então é uma palavra para aquele momento. Isso é uma coisa que eu sempre peço quando tem que falar algo com alguém. Mas essa é a segunda etapa. Qual é a primeira coisa que eu faço, antes de mais nada? É analisar o contexto. Isso eu tenho que fazer para a minha vida, você tem que fazer para a sua vida. E isso é o mais importante. É analisar a situação e você pensar sempre o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz é o que Deus pensa. O que a Bíblia diz é o que vai dar certo ou vai dar errado para a sua vida. O que a Bíblia diz está acima da opinião dos homens. O que a Bíblia diz é a bússola para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, ó Senhor. Salmo 119. É isso que deve nos guiar. É isso que deve balizar a nossa vida. E às vezes nós estamos numa escuridão. E a escuridão é porque nós não buscamos em Deus o seu conselho. Veja, Jesus conta uma sequência de 3 parábolas em Lucas, capítulo de número 15. Ele vai falar da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu e do filho que se perdeu. Vejamos a parábola do meio. Parábola da dracma perdida. Uma mulher tem 10 dracmas, 10 moedas, 10 valores. Perdeu uma. Perdeu aonde? Dentro de casa. Estava dentro da casa. Olha o simbolismo disso. Uma dracma que se perde dentro de casa. Enquanto que a parábola da ovelha fala de um animal que não tem senso de direção e se perde, e o pastor tem que ir lá atrás porque ele não sabe o que está fazendo, e a gente vai lá e traz de volta. Enquanto que o filho pródigo é alguém que toma uma decisão, eu quero fazer isso. Dá-me parte dos meus bens. E ele pede conta da sua vida e vai embora. O pai não vai atrás. Por quê? Porque ele foi decidido, ele sabia o que ele queria fazer. Quando alguém toma uma decisão, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é errado, mas eu quero. Tu não pode fazer nada. Pastor, mas o meu filho tomou essa decisão. Se ele tomou a decisão, maior de idade, ele assumiu os riscos, ele sabe o que está acontecendo,
Você só tem que orar e esperar Deus tratar ele. Tem gente que eu só tenho que esperar e Deus tratar, não vou fazer nada. A pessoa, conscientemente eu vou fazer isso. Ok. Mas a dracma não. A dracma é um objeto inanimado. Uma moeda não pensa, não tem vontade. Ela não sabe que está perdida. E sabe o que a mulher faz para encontrá-la? O texto sagrado diz que ela acende a luz, varre a casa, organiza e a encontra. A gente fica perdido, sabe quando? Quando a gente está na escuridão e não tem a palavra de Deus. Se você está na escuridão e você não tira os lixos que estão próximos, as influências malignas, e não se debruça na palavra, você está perdido e nem sabe. Está como uma moeda. E pode estar dentro da casa. Perdido na casa do Pai. Vivendo um tempo de erro, de obscuridade, perdido. Porque está longe da limpeza da palavra de Deus e da luz de Cristo. Agora, olha o que é uma pessoa quando ela acata a vontade de Deus. Olha uma pessoa quando ela toma decisões baseadas na vontade de Deus. O sujeito passa uma noite inteira, pega nada da pescaria, marasmo, decepção, está na praia, Jesus passa, vê o barquinho sem nada, fala assim, vamos para a água de novo. E ele tem a decisão de deixar ou não. Aí ele fala, senhor, Jesus está mandando? Vamos lá. Jesus entra no barco, começa a ensinar, está ele parado ali. Daqui a pouco Jesus termina de ensinar para a multidão que está na areia. Vira para o dono do barco e fala, vamos para o mar alto agora, vamos para o fundo. E ele toma a decisão de acatar a vontade de Deus e ele vai para o fundo. Chega no fundo. Jesus diz assim, lá no fundo, você vai jogar a rede agora para esse lado, tal, à direita. Aí Pedro, o dono, o gestor do negócio, dono do barco, dono da vida, e o barco é a nossa vida, que a gente está à deriva. Ele tem uma frase interessante, olha o raciocínio dele. Pescador, diz, Senhor, a noite inteira nós pescamos, a gente não pegou nada. O que ele está dizendo, pão de fundo? Sou especialista, trabalhei, me esforcei, fiz o que eu tinha que fazer, não resultou em nada. Agora o Senhor mandou voltar, ir para o mar alto, jogar de novo. Eu vou fazer, mas é pela tua palavra. Mas segundo a tua palavra eu vou fazer, ou seja, eu vou obedecer um comando que não faz sentido, um comando que agora, humanamente, eu não quero, que já trabalhei a noite inteira. Um comando que não faz sentido, sendo eu o especialista. Um comando que não obedece à lógica, mas é o Senhor que está dizendo. Se o Senhor está dizendo, mesmo sendo carpinteiro e eu pescador, eu vou obedecê-lo. E o resultado foi a pesca extraordinária e maravilhosa. E o resultado que veio na mão dele, e é o resultado que vai vir para a sua mão, que vai vir para a sua família, que vai fazer a diferença na sua vida. O que muda a nossa vida é obediência, é decisões pautadas na vontade de Deus. Podem parecer loucas, podem parecer ilógicas, podem parecer que não fazem sentido algum, mas se está baseado na vontade de Deus, eu digo para você, vai dar certo, vai prosperar, haverá uma pescaria abundante sobre a tua vida, você vai viver o extraordinário de Deus, e vai gerar o temor de Deus. Sabe o que aconteceu quando ele termina de pescar aquilo tudo? Ele se dobra no barco e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O temor de Deus vai tomar conta. Veja que temor de Deus e milagres estão sempre associados. Em nome de Jesus, vem resposta de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, você não vai ficar confundido. Em nome de Jesus, você vai tomar boas escolhas. Em nome de Cristo Jesus, esse ano não termina antes de você sair daqui decidido por coisas excelentes sobre a tua vida em Cristo Jesus. A tua casa vai ser abençoada, os teus passos serão abençoados, a tua vida será frutífera em Deus. E eu declaro respostas e bênçãos de Deus sobre a tua vida e tua casa, em nome de Jesus. Olá, que privilégio ter você aqui nesse canal. E eu vou separar mais 2 opções de vídeo para você assistir. E se te abençoou, comenta aqui a sua experiência, a sua percepção. Porque quando a gente testemunha, a gente glorifica a Deus. E deixa eu te pedir algo assim do meu coração.
se inscreva aqui no canal, envie para alguém que também precisa ser abençoado. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, um grande abraço.